Bom, então olha o seguinte. Vamos finalizar a Segunda Guerra Mundial e vamos entrar, na verdade, no momento da entrada dos Estados Unidos da América. Eu comentei com vocês o seguinte: por que a União Soviética, que era liderada por Stalin, entrou na Segunda Guerra Mundial? Alguém podia me explicar isso? Alguém tem condições de me afirmar o porquê? Por quê? Hein? Alguma posição? Exatamente, Laura. A invasão de Hitler. Hitler invadiu a União Soviética. Com a invasão da União Soviética, ele tinha interesses, claro que eram interesses logísticos, né? Ele queria víveres, alimentos, ele queria o petróleo, ele, na verdade, queria os minérios da União Soviética. Mas eu quero lembrar a vocês o seguinte: ele tinha um acordo de não agressão com Stalin. Quando ocorreu a invasão da Polônia, 1º de setembro de 39, que a Alemanha invadiu e depois invade a União Soviética, a Alemanha invadiu pelo oeste e a União Soviética pelo leste. A União Soviética participou da invasão da Polônia, que é o fato que marca o início da Segunda Guerra Mundial. O que nós vamos observar o seguinte? O que nós percebemos é que, na verdade, você está lidando com criaturas extremamente prepotentes, né? São pessoas que eu já comentei com vocês, né? Com um ego gigantesco. São os suprassumos da humanidade. E esses indivíduos, então, a partir da invasão, o Stalin cria um ódio mortal de Hitler. E ele vai fazer parte do grupo dos aliados. O grupo do eixo, que eles chamavam, né? O eixo do mal. Era, na verdade, o eixo Japão, com o imperador Hirohito, a Itália com Benito Mussolini e a Alemanha com Adolf Hitler. Eram sistemas totalitários expansionistas, a política de expansão territorial. Eles não queriam, na verdade, apenas conquistar alguns territórios. Eles queriam conquistar todos os territórios. O Oriente, o Pacífico, era o objetivo dos japoneses. Os japoneses queriam dominar o Pacífico. Então vem, nesse momento, um fator importante, né, que vai mudar a história. Os aliados, Inglaterra, com Winston Churchill, a França com o General de Gaulle, que estava, na verdade, em Londres para poder comandar a resistência francesa, porque a França tinha na verdade, um governo colaboracionista, porque foram dominados pelos nazistas. E nós temos também, como nós vimos, a Inglaterra, França, e agora nós temos também a União Soviética, que foi um grande avanço para o lado dos aliados. O número de soldados é muito grande, né? Os soviéticos com 20 milhões de mortos na Segunda Guerra. Isso mostra que dos 655 milhões, foi, na verdade, o país em que mais morreu pessoas. Mais morreram, né? Tanto civis quanto militares. E o que nós vamos observar? Faltava a entrada dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, ele tentou manter uma certa neutralidade, como fez na Primeira Guerra Mundial. Só que a situação ficou simplesmente insuportável. Como eu falei para vocês o seguinte, olha só, coloquei aqui para vocês. Entrada dos Estados Unidos da América. Ataque dos japoneses, ataque do Japão, à base americana de Pearl Harbor, no Pacífico. O Havaí. O ataque à base americana, no Havaí. E esse ataque, ele foi, na verdade, um ataque simplesmente traidor. Porque o embaixador do Japão esteve dias antes conversando com o presidente Roosevelt, apertando as mãos na Casa Branca, antes do ataque. Quer dizer, os caras estavam preparando. E essa visita do embaixador japonês, eu não tenho dúvida, era para desarmar o espírito
de atenção dos americanos. Era para deixá-los, na verdade, descontraídos. Eles não esperariam um ataque. E esse encontro está filmado. Vocês encontram. Só procurar. Que vocês vão encontrar essas imagens. E é uma coisa assim vergonhosa, né? Então os aliados agora têm a União Soviética com Stalin, a Inglaterra com Winston Churchill, o de Gaulle, que era o general comandando a resistência francesa lá de Londres, e agora os Estados Unidos. O ataque foi no dia 7 de dezembro de 1941. Final de ano, entrando naquela época de Natal. E os americanos se sentiram revoltados. E naquela época era o seguinte, né? Tudo, eles filmaram o ataque. O que aconteceu, né, com os americanos. Eles, na verdade, com essa política expansionista japonesa, eles utilizaram 190 aviões, aviões zeros, né? E esses aviões, o objetivo, na época o almirante Yamamoto era o comandante, o objetivo era simplesmente neutralizar a Marinha Americana e a Força Aérea Americana. Era neutralizar. Então os alvos eram esses, mas eles atacaram até os hospitais, não sobrou nada. E pegou todo mundo de surpresa. O pessoal estava na praia, os americanos levando a vida na base normalmente. E daqui a pouco tem um ataque desse. Os danos para o lado americano foram irreparáveis. Vários navios foram ao naufrágio, eles esperaram o momento certo para o ataque, eles tinham os espiões no Havaí. Né? O sinal de ataque que os japoneses usavam, o Yamamoto, era Tora Tora, né? Era a palavra-chave para o ataque. Pesadas perdas, tanto da Força Aérea quanto do Exército, e a morte de 2.403 pessoas norte-americanos morreram na base de Pearl Harbor, no Havaí. Bom, nesse momento, o próprio Yamamoto fala, né? Ele diz que nesse momento do ataque, depois as consequências do ataque, digamos, num lapso de consciência, ele diz o seguinte: acabamos de acordar um leão. Nesse momento ficou claro que a guerra tomaria outro rumo. A entrada soviética foi o erro do Hitler. A entrada americana foi um erro dos japoneses. Né? Um erro do Yamamoto, que era o líder militar no Japão. Bom, todo o poderio militar americano ele foi colocado a serviço dos militares. Indústrias readaptadas, produção de navios, tanques, aviões e toneladas de equipamento bélico, de armas. E nesse momento, então, os Estados Unidos vai participar do lado dos aliados. Tá? Entrada dos americanos na guerra do lado dos aliados. A guerra se espalha pelo mundo. Vai pegar Europa, África, Ásia. A Ásia lá no Pacífico, né, com os japoneses. A Guerra do Pacífico é uma guerra particular entre Estados Unidos e Japão. Bom, guerra pelo mundo. Grupo do eixo versus grupo dos aliados. Nós vamos ter então o seguinte: a luta pelo controle do norte da África, pelos italianos, né? E os alemães também vão participar. O Mussolini então passa a ter assim um certo gosto da vitória, né? Mas depois vem virar o fracasso. 1943, em julho, tropas aliadas lideradas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra invadiram a Itália. Eu quero lembrar vocês que os brasileiros da Força Expedicionária Brasileira estavam lutando na Itália, né, do lado dos americanos, e inclusive nossa Força Aérea também. Nós não tínhamos Força Aérea, na verdade, né? Nossa força, eram pilotos que vieram do Correio Aéreo Nacional, que acabaram indo então para a Força Aérea Americana, formaram um esquadrão na Itália, que é o chamado Sentapua, que tiveram várias vitórias. E os 25 mil soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira, também participavam na Itália.
Os italianos, então, quando os aliados chegam, e é a derrota de Mussolini, né, o Duce, Mussolini foi preso, afastado do poder, assinou um acordo de paz. Os nazistas vão invadir a Itália, vão invadir Roma para tentar libertar Mussolini. Libertaram Mussolini, ele fundou a República Social Italiana. Olha só, isso com o apoio do Hitler, obviamente. Os aliados reconquistaram Roma, Mussolini voltou a ser preso, né, e depois ele vai morrer executado por enforcamento. Benito Mussolini. A frente russa de batalha, que foi especificamente contra a Alemanha, nós vamos ter o Hitler, né? Ele concentrou 65% dos seus exércitos na invasão da União Soviética e levou, digamos, a grande derrota dele foi, como eu falei para vocês, o General Inverno, né? A Batalha de Stalingrado, pela primeira vez na Batalha de Stalingrado, 1943, o exército alemão teve que se render, né? Começa aí a derrota nazista. A baixa soviética, que eu falei para vocês, foi muito grande, né? E a partir daquele momento, o contra-ataque soviético foi fulminante. Eles libertaram países que foram conquistados pelos nazistas, como a Finlândia, Bulgária, Hungria, Romênia, Polônia e Tchecoslováquia. Baixas soviéticas de 20 milhões, como falei para vocês, 50% desses 20 milhões eram civis. E agora, os Estados Unidos participando da guerra, a União Soviética participando da guerra, vem o famoso Dia D. Dia D, 6 de junho de 1944, desembarque na Normandia. Cerco a Berlim, 25 de abril de 1945. Olha só, o dia D, o ataque foi na Normandia. Hitler não esperava um ataque na Normandia. Por quê? Porque é um paredão imenso. As praias da Normandia, entrando na França, é um paredão imenso. E ele pensava o seguinte: olha, bota algumas baterias de defesa em cima do paredão, bota algumas minas, né, arames farpados na praia, porque pela Normandia eles não vão invadir. Os generais de Hitler, né? Por quê? Quem atacou? Como assim quem atacou? Os aliados. Os aliados, o dia D, são os aliados contra os nazistas. Os nazistas dominavam a França. E o ataque foi para libertar, na verdade, a Europa. O ataque inteiro, né, o dia D. Foi, na verdade, o ataque mais improvável. Eles levaram escadas, cordas, para poder subir o paredão. Vocês imaginem, né? A bateria as metralhadoras, a bateria dos alemães atirando de cima para baixo, nesse paredão, e os americanos chegando com os barcos anfíbios e correndo na praia. Então eles viravam alvo, né? Como se fosse patinho no lago, né? Ficavam em cima atirando para baixo. E a morte foi um número muito grande de mortos, né? O comando nazista, mesmo sabendo a pressão do ataque à Normandia, a ordem de Hitler: lutar até o fim. E aquele que não lutar vai ser julgado pelo tribunal militar. E outra coisa, o povo tem que lutar. Mulheres, crianças, idosos, todos terão que lutar. A vitória veio exatamente a partir do dia D. Dia 25 de 4 de 1945, Berlim foi cercada. 30 de 4 de 1945, Hitler, Eva Braun, que era a mulher dele, e Goebbels, e a família toda lá com 5 filhos, cometeram suicídio. 9 de 5, efetivou-se a rendição dos nazistas. 9 de 5 de 1945. Bom, então olha só. Desembarque que vai gerar a rendição dos alemães com o cerco a Berlim. Né? Rendição nazista. Então, a partir do momento da rendição, 9 de 5 de 45, a guerra na Europa chega ao fim. Mas vai ter que resolver outra guerra. Essa é a particular. Estados Unidos
e Japão, no Pacífico. Como a guerra estava muito violenta, os japoneses não se mostravam, digamos, dispostos a se render, e vem então a nova arma, a bomba atômica. A bomba atômica e a rendição do Japão. 6/8/1945. 8h15 da manhã. Tem até o horário. Tá tudo tudo fica à mostra de vocês, né? Se vocês procurarem e forem investigar em vídeos, vocês irão encontrar. E o que acontece? O avião B-29 da Força Aérea, bombardeio, chamado Enola Gay, Alegre Enola, né? Que era, na verdade, o nome da mãe do comandante da aeronave, né? Alegre Enola. Lançou a bomba em Hiroshima, 8h15 da manhã. A bomba pesava 5 toneladas e foi apelidada de Little Boy. Né? O garotinho, né? O impacto da explosão, quando houve aquela explosão e o cogumelo, levanta aquele cogumelo, né? A partir da explosão, e como se fosse um pequeno sol. O copiloto, Robert Lewis, ele escreveu na sua biografia, e ele cita o seguinte: ele estava a bordo do avião e ele viu a explosão, né? Ele diz assim, ele bota no diário de bordo: quantas pessoas nós matamos? Meu Deus, o que fizemos? Se eu viver 100 anos, nunca vou tirar aqueles poucos minutos da minha cabeça. Ele escreveu isso no diário de bordo, depois na biografia. O segundo ataque foi, na verdade, há muitos teóricos dizem que foi, historiadores, né, que foi um aviso para o Stalin, porque essa guerra contra os comunistas, socialistas, soviéticos já estava no radar dos americanos, né? Porque eles não confiavam em Stalin. 9/8/1945, outra bomba foi lançada em Nagasaki. Então, bomba atômica, Hiroshima, 6 de agosto, Nagasaki, 9 de agosto. Rendição dos japoneses, 2 de setembro. Perceberam? Rendição dos japoneses, 2 de setembro. A explosão nuclear, ela gera um intenso calor, né? O deslocamento de ar. Isso aí tem um relato de cientistas que inclusive foram na época, né, até Hiroshima e Nagasaki. Eles calculam o seguinte: o deslocamento de ar chega a 800 km por hora. 800 km por hora. Vocês viram aquela explosão no Líbano, né? É semelhante àquele deslocamento de ar ali, 10 mil vezes mais potente. Né? Forma um círculo gigantesco de mais de 3 quilômetros. Tudo é reduzido a escombros. A bomba provocou a morte de 160 mil pessoas, 45 mil crianças e 150 mil feridos. O Japão não tinha mais o que fazer. No encoraçado Missouri, que era um navio americano, o general MacArthur, que era o comandante, recebe e os japoneses assinam a rendição. Recebe os japoneses e eles assinam a rendição. Imperador Hirohito, né? E acaba então a luta no Pacífico, 2 de setembro de 1945. Quero que vocês percebam o seguinte, ó. A brutalidade foi gigantesca, o mundo se recuperando dessa guerra, né? Morreram aproximadamente 55 milhões de pessoas nessa guerra, 20 milhões de órfãos, 190 milhões de refugiados. Tem uma parte que eu não posso deixar de falar para vocês, né? Que é exatamente o extermínio de 6 milhões de judeus. Os nazistas nos campos de extermínio, campos de concentração, né? Auschwitz, Chelmo, Belzec, Sobibor, Treblinka, eram mais ou menos 16 campos de extermínio. A câmara de gás, né? Usava a câmara de gás, o fornos crematórios, porque não davam mais conta de enterrar tamanha quantidade de corpos.
E tem situações que os nazistas eles pegavam os corpos e enterravam. Faziam aquelas valas enormes e enterravam. Pessoas esqueléticas, né? Subnutridas. Eles davam mato para os prisioneiros comerem. Não tinha comida para eles, não tinha, davam pão. Então eles eram esqueléticos, né? Morriam, colocavam nessas covas conjuntas, jogavam todos os corpos ali e botavam terra por cima. Quando eles souberam que estavam perdendo a guerra, eles tentaram tirar os corpos e tocar fogo para não deixar provas do que eles tinham feito. Só que tinha provas que não acabavam mais, né? E o mais interessante que me chama muita atenção é que tem filmagens em que eles empilharam os corpos para botar fogo, desenterraram e empilharam. Então vocês imaginem a cena dantesca, né? O Inferno de Dante Alighieri. E o interessante é que nós vamos encontrar soldados nazistas no campo de concentração ainda atirando nos corpos. Como se fosse assim um frenesi. Aqueles corpos empilhados, eles atirando nos corpos. Os caras já estavam mortos. Já estavam em estado de decomposição. E eles atirando. Olhem para vocês entenderem o que é uma lavagem cerebral. Quando os aliados chegaram nos campos de extermínio, abriram aquilo lá, eles não acreditaram, né? O Eisenhower, que era o presidente que era o comandante-geral das tropas aliadas, ele disse o seguinte: filmem tudo e fotografem tudo, porque um dia vão dizer que isso não aconteceu. E tudo foi filmado e tudo foi fotografado e vocês têm N imagens aí para vocês procurarem. Já aviso que não são imagens boas de se ver. Né? E nesse momento, quando os aliados estão entrando nos campos de concentração, por exemplo, Auschwitz, foi mais de 1,5 milhão de mortos. O que vai acontecer? Os americanos entraram e escutaram tiros. E eles correram para ver o que estava acontecendo dentro do campo de extermínio. E o que eles viram? Adolescentes, com roupa nazista, tentando matar prisioneiros no fundo do campo. Eles botaram uma fila de prisioneiros, começando a matar os prisioneiros com os aliados entrando no portão. Olha que loucura! E eles foram mortos, obviamente, pelos aliados. Então vocês percebam essa loucura que foi. Tem situações assim que eu até vou deixar e não vou falar para vocês porque não. Mas tem situações, não vale a pena, mas tem situações de extrema crueldade. Né? Novas armas como consequência dessa guerra, novos tanques, foguetes, radares, aviões, submarinos, bomba atômica, o raio-x, né, que vai ser desenvolvido também, vai ser desenvolvido o raio-x exatamente na Segunda Guerra. Nós vamos ter a criação da ONU. A ONU vai ser criada. Como foi criada a Liga das Nações? Será criada a ONU. O objetivo da ONU, preservar a paz mundial. Né? Mas, na verdade, dia 24/10/1945, o objetivo era preservar a paz mundial. Aí aparece, então, a participação do secretário-geral da ONU, o brasileiro Oswaldo Aranha, que vai permitir a criação do Estado de Israel, Estado judeu, né? Porque os judeus foram perseguidos. Na verdade, foram perseguidos todos aqueles que não se encaixavam na tal da raça ariana, né? Então, eram judeus, eram ciganos, homossexuais, negros, qualquer um que não se encaixasse no perfil da raça ariana. Nesse momento, nós vamos ter então a criação da ONU, né, Constituição que existe até hoje. 1961, nós vamos ter a divisão do mundo, 1961, divisão da Alemanha, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, cria a construção do Muro de Berlim, 1961, depois da guerra foi a divisão, né? Mas a criação do muro foi em 1961. É o chamado Muro da Vergonha. O Muro da Vergonha. Depois, em 1989, vai acontecer a queda do Muro de Berlim. Então acontece a queda do Muro de Berlim. Inicia-se
aí a Guerra Fria, que nós vamos abordar. Nosso próximo assunto no módulo 11 é a Guerra Fria, que será uma luta entre os capitalistas e socialistas. Os capitalistas liderado pelos Estados Unidos e os socialistas liderados pela União Soviética. Em 1991, a União Soviética vai chegar ao fim, que é, na verdade, a falência do sistema socialista, né? Nesses 70 anos aí do socialismo soviético, vai aparecer, no final aparece o personagem, né, Gorbachev, que vai ser o líder, que será, digamos assim, a mola propulsora para o fim do socialismo. Mas aí o socialismo da União Soviética, isso aí nós vamos ver depois, né, com mais calma. E nós vamos observar o seguinte: a União Soviética chegou a um ponto em que, por exemplo, eles produziam um jato chamado MiG, que é um jato muito bom, muito rápido, que era, digamos assim, a grande preocupação dos aliados, né? No caso aqui, os aliados dos Estados Unidos da América, os capitalistas, eles tinham muito medo desse avião MiG. Claro que o arsenal atômico soviético também. Mas esse MiG era tecnologia assim, olha, imbatível. Qual era o problema da União Soviética? Eles produziam o MiG, tecnologia de ponta, mas faltava papel higiênico. Perceberam? Pode parecer estranho falar isso, né? Mas é verdade. O povo soviético, na verdade, para você ter ideia, eles convocavam o cidadão para o final de semana e trabalhar, por exemplo, na colheita de batata. Dá um exemplo. Eu sou um médico na União Soviética e eu sou convocado para trabalhar na colheita de batata. E eu tenho que ir. Eu moro num apartamento de um quarto. O Estado me dá o apartamento de um quarto com a minha família. Eu sou um médico microcirurgião. Estudei muito. Mas o meu vizinho, ele atende no balcão de uma loja do Estado, que na verdade não é demérito atender no balcão. Mas se você pensar que o cara que é o microcirurgião não tem o estímulo para produzir mais, porque ele vai ter um salário similar àquele que estudou muito menos que ele, e ele uma mão de obra especializada, isso aí vai criando uma dicotomia. Eles começam a se questionar. Né? E o sistema vai falindo e começa, tudo pertence ao Estado, né? Tudo pertence ao Estado. E esse sistema de tudo pertence ao Estado vai se diluindo. E a União Soviética vai caindo no buraco economicamente. E quando eu falei para vocês, eu já disse para vocês isso, já falei há algum tempo já, que a questão econômica, ela está atrelada, a estabilidade econômica está atrelada à estabilidade social e à estabilidade política. Quando você tem instabilidade econômica, vai gerar instabilidade social e instabilidade política. E aparece então Gorbachev, né, que é a chamada perestroika, ele chama a glasnost, né, a abertura. Vai acontecer uma abertura da União Soviética, porque eles não conseguiam mais viver isoladamente, como acontece com a Coreia do Norte hoje, né? Imagina uma situação dessa. E que o povo, na verdade, fala-se até em subnutrição, né? Subnutrido. Chegou a um ponto em que a União Soviética chegou ao fim. Chegando ao fim, a União Soviética, 1991, seria, digamos assim, o fim da Guerra Fria, que passou por situações de extrema tensão. O Brasil participou a partir de 1941. Getúlio Vargas passa a apoiar os aliados. Getúlio, ele tinha uma tendência nazi-fascista. Ele vai participar do lado americano, ganhou um incentivo para financiar a construção da usina de Volta Redonda, né? Foi importante para o desenvolvimento industrial. Ele passa a fornecer minério e borracha para os aliados, né? Ele permitiu a instalação de bases americanas no Brasil, inclusive no Nordeste, né? Tem bases americanas. Os submarinos alemães torpedearam 9 navios brasileiros. E, na verdade, mataram aproximadamente 600 pessoas. Isso aí forçou o Getúlio Vargas a apoiar o lado dos aliados.
além das vantagens, né, que ele teve agora, né? Foram mais ou menos 600 mortos desse ataque a navios brasileiros, provocou a indignação. Dia 31 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declarou guerra à potência do Eixo. O Brasil então vai participar com a Força Expedicionária Brasileira, 1944. A guerra termina em 45. 44. Comandado pelo general Mascarenhas de Moraes. Teremos várias vitórias, vão mandar 25 mil soldados, a FEB, Força Expedicionária Brasileira. 401 soldados, 451 soldados morreram lá na Itália e 2.722 feridos. Muitos vieram para o Brasil, voltaram mutilados. Né? Batalhas vitoriosas, nós temos a Monte Castelo, Castelo Novo, Colecchio e Fornovo, na Itália. A campanha brasileira foi na Itália. E os italianos até hoje homenageiam os brasileiros da FEB. Tem várias homenagens lá. Você for nessas cidades que eu falei agora, nessas regiões, Monte Castelo, Castelo Novo, Colecchio, Fornovo, você vai encontrar várias homenagens aos pracinhas da Força Expedicionária, que conseguiram prender os alemães. Eu quero que vocês percebam assim, a rendição dos alemães na Itália, nessas regiões, foi uma rendição para os soldados brasileiros. Que eles disseram o seguinte, eu não sei se vocês sabem, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando. Vocês já perceberam isso da FEB? Alguém já percebeu isso? É uma cobra fumando. Sabe por que a cobra fumando? Porque muita gente falou o seguinte, quando a Força Expedicionária do Brasileira saiu do Brasil e foi para a Europa, eles disseram o seguinte, alguns, né, comentaram, inclusive de países também, de países aliados. Seria mais fácil uma cobra fumar do que a Força Expedicionária Brasileira ter êxito na Itália. Debochando. Seria mais fácil uma cobra fumar. E a cobra fumou. Por isso que o símbolo da Força Expedicionária é uma cobra fumando. Disseram que não, né? Seria mais fácil uma cobra fumar. E fumou. E os alemães se entregaram, né, se renderam aos brasileiros. Alguma dúvida, turma? Alguma dúvida? Tudo certinho? Não? Nós fechamos então a Segunda Guerra Mundial, tá? Que é o assunto da nossa avaliação. Tá legal? Beijão para todo mundo, meus guerreiros. Eu vou dar aula para vocês daqui para frente sempre com essa camiseta. Tá certo? É sempre com essa camiseta. Um beijão para todo mundo. Saudade de vocês, tá? Beijão do Marcão. Fui, pessoal. Tchau. Beijão para todo mundo, tá? Tchau. Essa é uma aula home office, né? Que na verdade mostra o esforço dos alunos e o nosso também, né? Para alcançarmos nossos objetivos. Abração do Marcão. Fui.